Tranquilo, na boa. Hoje a minha conversa vai ser um tema interessante, eu acho, pelo menos, que é o tema democracia. A democracia é um tema bastante visado, é um tema bastante conhecido e que, portanto, eu não pretendo trazer nenhuma novidade. Pretendo apenas dar uma opinião, uma fala sobre esse tema. Veja, a democracia, lá nos gregos clássicos, era a maioria. Basicamente isso. Discutia-se um tema, votava-se o tema e a maioria vencia. Grosseiramente, a democracia teve essas origens, sem muitas delongas, sem muitos detalhes. Mas basicamente é isso. Com o passar do tempo, e muito tempo passado, começou-se a se perguntar qual a relação da maioria com as minorias. Ou seja, se a maioria decide, é justo que a minoria sofra, que a minoria desapareça? Surge uma tensão muito forte entre a maioria e a minoria. Como solucionar estas questões, ou esta questão, maioria versus minoria, e manter-se a democracia? Evidente que os pensadores se debruçam sobre isto e acabam desenvolvendo ideias, reflexões, filosofias sobre a dignidade das minorias, o respeito às minorias, e que não há uma diferença em termos valorativos da maioria e da minoria. Não é porque a maioria quer, pensa X, que a minoria deve ser expulsa, esmagada, deve desaparecer. Ela deve ser, a minoria, algo desprezível. Não. A democracia, para se manter em funcionamento, ela deve conviver com esses dois elementos: a dignidade da maioria e a dignidade da minoria. E esta dialética, esse contraponto de muitos e de poucos, deve permanecer. A democracia é isto, onde grupos, independentemente se grandes, independentemente se pequenos, têm igual direito de fala, de discurso, de decisões. E muito interessante, quando se descobre que dentro de uma democracia, um grupo minoritário, veja, pode ter razão, pode ter um argumento de tal peso que demova uma maioria das suas convicções. Digo isso porque precisamos retomar o respeito, a valoração da dignidade dos grupos que são considerados ou são de fato minorias. Da mesma forma, nós temos que respeitar maiorias que são discriminadas, como por exemplo, os negros são maioria na população brasileira e são discriminados. Então, o tema democracia é um tema imorredouro. O tema democracia, ele deve estar presente em todos os espaços, nas escolas, nos debates. E é preciso que as pessoas sempre reflitam. Quando expressam, quando dizem a palavra democracia, é preciso que elas reflitam que talvez a expressão não esteja refletindo exatamente o que elas estão pensando.
Porque eu vejo pessoas do senso comum dizendo democracia como sinônimo de maioria, sendo que democracia hoje, na verdade, é sinônimo de diversidade. Democracia é sinônimo, ou deve ser sinônimo, de equidade. E aí eu me lembro de um desenho, não sei quem é o desenhista, que fez o desenho de um muro da altura X, do lado de lá, se não me engano, futebol, não sei, um esporte do lado de lá. Do lado de cada muro, um sujeito muito alto, que podia olhar o jogo acima da altura do muro. Do outro lado, uma pessoa pequena, que não conseguia enxergar. E então, foi preciso que para essa pessoa pequena se colocasse lá, não me lembro, tijolos, o que foi, uma base para que ela subisse e pudesse também olhar. Perfeita essa imagem. A democracia só ocorre quando aqueles que são minorias, abre aspas, mais baixos, lembrando da imagem que eu acabei de comentar, essas minorias devem ser elevadas para que elas possam, em igual dignidade, no mesmo patamar, poderem se expressar e serem ouvidas num ambiente de permissão de fala, que elas possam falar, possam se expressar. Digo isso porque no nosso país há uma forte tendência a que a expressão seja limitada, que a expressão seja orientada e inclusive talvez com censura prévia. Então está muito complicado e, portanto, vale a pena retomar o assunto democracia. Um abraço e até a próxima.